Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos as propriedades dos logaritmos, dando continuidade ao que nós já viemos estudando. Nós vimos o logaritmo, uma definição, vimos também a condição de existência do logaritmo. Logo em seguida, demos uma olhada nas consequências da definição, algumas exposições feitas para a consequência da definição, e hoje especificamente estamos aqui para falar um pouco e ver a aplicação, a propriedade dos logaritmos. Dentre essas propriedades, nós temos três que atendem às condições das definições de logaritmos. Nós vamos falar em três propriedades, três dessas propriedades, e a primeira dela é o logaritmo de um produto. Na definição da propriedade logaritmo de um produto, ele diz o seguinte: mesma base, o logaritmo de um produto de dois ou mais números positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Ou seja, se eu tenho o log de m vezes n na base A, isso é igual ao log de m mais o log de n na base A. Ambos na base A. Para isso, vamos fazer uma pequena demonstração que isso é de fato verdade, e eu posso, se eu tenho essa condição, se eu consigo guardar essa condição, consequentemente eu vou conseguir aplicar de forma prática. Mas vamos ver que isso é realmente verdade. Então, inicialmente vamos considerar as expressões. Vamos considerar que o log de m vezes n na base A seja igual a x. Vamos considerar que o log de m na base A seja y. E vamos considerar que o log de n na base A seja igual a z. Daí, teremos que a elevado a x é igual a m vezes n, chamada de equação 1. A elevado a y igual a m, equação 2. E a elevado a z igual a n, a equação 3. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação 2 e 3 e vamos substituir dentro da equação 1. Porque aí, o que é que a gente vai obter? Que a elevado a x vai ser igual a elevado a y vezes a elevado a z. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos simplesmente pegando, substituindo m por a elevado a y, e estamos substituindo n por a elevado a z. Nós estamos pegando essa equação aqui e essa equação aqui, e estamos jogando ela dentro da equação 1. Ou seja, em vez de trabalhar com m, vamos trabalhar com a elevado a y, e em vez de trabalhar com n, vamos trabalhar com a elevado a z, uma vez que a elevado a z é igual a n e a elevado a y é igual a m.
Aí a gente, aplicando a propriedade da potência, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que a elevado a x é igual a elevado a y mais z. Por quê? O que que diz a propriedade produto de potência de mesma base? Se eu tenho a mesma base multiplicando, posso conservar a base e somar os expoentes. Daí a ideia de a elevado a x igual a elevado a y mais z. O que implica dizer que se as bases são iguais, os expoentes também são. Logo, nós vamos ter x igual a y mais z. Como a gente chamou lá no início de log de m vezes n na base a de x, chamamos log de m na base a de y e chamamos log de n na base a de z, então, eu fazendo a substituição nessa equação, que ela é verdadeira pela consequência dos cálculos efetuados anteriormente, nós podemos trocar o x por log de m vezes n da base A, podemos trocar o y, né? Vamos trocar o log de m vezes n na base A por x, vamos trocar o log de m na base A por y e vamos trocar o log de n na base A por z. O que que isso vai gerar para a gente? Isso vai gerar para a gente log de m vezes n na base A igual ao log de m na base A mais o log de n na base A. Portanto, a expressão log de m vezes n na base A é realmente igual ao log de m na base A mais o log de n na base A. E aí a gente conclui a demonstração do logaritmo de um produto. Então, em qualquer situação que você tenha, que nós tenhamos o produto, logaritmo de um produto, esse pode ser igual ou é igual à soma dos logaritmos na mesma base. Dá para a gente fazer essa aplicação e dá para a gente calcular de forma mais simplificada, utilizando a propriedade logaritmo de um produto. A gente acabou de ver a primeira propriedade dos logaritmos. Não temos só essa propriedade, nós temos outras propriedades, entre as quais nós temos o logaritmo de um quociente. Isso a gente chama de segunda propriedade. E o logaritmo de um quociente, ele se assemelha ao logaritmo de um produto. Já que a gente disse que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos na mesma base, para o logaritmo de um quociente, a definição diz o seguinte: em uma mesma base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos, porque aí tem a condição de existência do logaritmo, é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Ou seja, se eu tenho o log de m sobre n na base A, isso é igual ao log de m na base A menos o log de n na base A. Então, tem uma mesma base, considerando essa mesma base, o logaritmo de um quociente de dois números reais e positivo é igual à diferença entre os logaritmos desses números. E isso também é demonstrável. É possível fazer a demonstração dessa segunda propriedade também dos logaritmos. E para isso, nós vamos utilizar algo semelhante ao que fizemos na primeira propriedade. Na primeira propriedade, nós fizemos algumas atribuições. Então, vamos à mesma condição. Qual é a condição? Que o log de m sobre n, o quociente m sobre n na base A, seja x,
que o log de m na base A seja y e que o log de n na base A seja z. Daí, teremos que a elevado a x é m sobre n, que é a equação 1, que a elevado a y é igual a m, que é a equação 2, e a elevado a z igual a n, a equação 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, novamente, mais uma vez, nós vamos pegar a equação 2, nós temos que a elevado a y é igual a m, e a equação 3, que nós temos que a elevado a z é igual a n, e vamos substituir na equação 1. Pegar a equação 2 e 3 e jogar dentro da equação 1, que aí ela vai dar para a gente o seguinte. Ora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a equação 1 e estou substituindo 2 e 3 nela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o m por a elevado a y, são iguais, a elevado a y igual a m, e estou pegando o n e estou substituindo por a elevado a z. Daí, o que eu vou ficar? Com a elevado a x igual a elevado a y dividido por a elevado a z. O que nos dá a possibilidade da aplicação da segunda propriedade das potências, que nos diz o seguinte, que se eu tenho uma divisão em que essas duas potências tenham a mesma base, eu conservo a base e subtraio, que me dá a possibilidade de aplicação e vai nos dar o seguinte, que a elevado a x, aí como eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Bases iguais, expoentes iguais, então x igual a y menos z. Como a gente chamou lá no início que log de m sobre n na base A é igual a x, que log de m e log de n são iguais a y e a z, respectivamente, a expressão x igual a y menos z pode ser substituída pelos seus respectivos valores, e aí nós vamos ter que o log de m sobre n na base A é igual ao log de m menos o log de n, ambos na base A. E aí a gente demonstra a propriedade logaritmo de um quociente. E, portanto, log de m sobre n na base A é igual ao log de m na base A menos o log de n na base A. Com isso, a gente chega à nossa segunda propriedade, a conclusão da nossa segunda propriedade, e nos dá espaço para falarmos da terceira propriedade, que a terceira propriedade é exatamente o logaritmo de um quociente. Nós vamos enunciá-la. Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Ou seja, quando nós estamos fazendo o anúncio dessas propriedades, nós estamos dizendo o seguinte, que log de m elevado a n na base A é igual a n log de m
na base A, vezes o log de m na base A. Ou seja, o expoente que nós temos aqui, estamos com o expoente aqui, que é o número real n, estamos trazendo ele para cá, transformando esse expoente num produto, que também é demonstrável, facilmente demonstrável essa terceira propriedade. Basta que a gente comece a tomar os nossos valores e relacionando. Então, inicialmente, vamos considerar que o log de m elevado a n na base x, elevado a n na base a, perdão, seja igual a x. E que o log de m na base a seja igual a y. Daí, nós teremos as expressões a elevado a x igual a m elevado a n, que é a equação 1. E a elevado a y igual a m, que a gente tira da segunda expressão. Estamos chamando ele de equação 2, a nossa segunda equação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a equação 2 na equação 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse a elevado a y e vamos substituir ele por m, só que é o m que está aqui, ó, dentro da equação 1. Vamos trocar o m da equação 2, ó, por o m da equação 1, perdão, por a elevado a y, uma vez que a elevado a y é a mesma coisa que m. Então, a gente vai ter a elevado a x igual a elevado a y vezes n. E isso implica dizer que a elevado a x é igual a elevado a ny. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Daí a gente tem que x é igual a ny. Mas, lá no iniciozinho, a gente disse que log de m elevado a n na base A é igual a x. E disse também que o log de m na base A é igual a y. E na expressão que a gente acabou de obter anteriormente, que x é igual a ny, vamos trocar o x por log de m elevado a n na base A e vamos trocar o y por log de m na base A. Olha só o que acontece. Logo, eu posso concluir que, portanto, podemos concluir que o log de m elevado a n na base A é igual a n vezes o log de m na base A. Portanto, concluindo aí a demonstração da terceira propriedade dos logaritmos. Para concluir a nossa aula, vamos fazer algumas aplicações das propriedades que a gente acabou de demonstrar. A primeira aplicação diz o seguinte: considerando o log de 2 igual a 0,3 e considerando o log de 48 de 3 igual a 0,48, determine o valor do log de 60. Uma solução prática para esse problema é a gente lembrar das formas em que a gente pode escrever o número 60. Eu posso perfeitamente pegar o número 60 e escrever ele de várias formas. Escrever ele de forma fatorada. Por exemplo, se eu pegar 60 e escrever ele da forma fatorada como 2 vezes 3 vezes 10,
nós vamos ver que ele vai dar 60. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 10 igual a 60. Eu consigo escrever o número 60 em forma de produto. Eu peguei o 60 e fatorei convenientemente. Eu não fiz ele em todos os fatores primos, mas eu fatorei ele convenientemente para que ele me desse a possibilidade de resolução, uma vez que o problema me disse que o log de 2 é 0,3 e que o log de 3 é igual a 0,48. Daí, eu posso escrever o log de 60 como sendo o log de 2 vezes 3 vezes 10. E eu escrevendo o log de 60 como log de 3, log de 2 vezes 3 vezes 10, eu posso aplicar a propriedade logaritmo de um produto, e aí eu tenho o seguinte, dizer que o log de 60 é igual ao log de 2 mais o log de 3 mais o log de 10. E aí vale lembrar, o que é que diz a propriedade? Em uma mesma base, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos desses números, desse produto, na mesma base. Só que em vez de eu ter 2 aqui, eu tenho 3. O 2, o 3 e o 10. No problema, ele já me deu o log de 0,3 e deu também o log de 2. Repetindo, ele me deu o log de 2, que é 0,3, e me deu o log de 3, que é 0,48. Mas vale lembrar que da consequência da definição, quando eu tenho o logaritmando e a base do logaritmo iguais, o resultado é igual a 1. Por que que eu estou dizendo que o log de 10 é igual a 1? Primeiro, nós estamos imaginando o seguinte: se não apareceu a base, então o que é que a gente vai subentender que é 10. Base e logaritmando iguais, resultado igual a 1. Logo, eu posso fazer a aplicação aí, dizer que o log de 60 vai ser igual a quem? Ao log de 2, eu vou substituir o log de 2 por 0,3. Estou substituindo os log de 2 por 0,3. Vou substituir o log de 3 por 0,48. E vou substituir o log de 10, que é aplicando a consequência da definição, igual a 1. Somando esses valores, nós vamos obter o log de 60 como sendo 1,78. 0,3 com 0,48 dá 0,78, mais 1 igual a 1,78. A aplicação de uma das propriedades dos logaritmos, né? O logaritmo de um produto. A facilidade de se trabalhar com esses logaritmos é que se eu tenho a propriedade e a possibilidade de aplicação dessa propriedade, ela me vai ser muito útil fazer com que eu consiga calcular o logaritmo de qualquer outro número com facilidade. Mais uma aplicação, só para a gente sim, dessa vez, concluir, fazendo mais uma aplicação do logaritmo. Aqui ele diz o seguinte: considerando o log de 5 igual a 0,7, determine o valor do log de 0,5. É um número menor que 1, mas é um número positivo. Então, há a possibilidade do cálculo do logaritmo. E como é que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar primeiro como é que eu posso fazer para ter uma representação diferente desse 0,5. Vamos pensar um pouco. Eu
sei que 0,5 é um número decimal. Uma possibilidade de eu escrever sobre fração. Observe que 0,5 pode ser escrito como fração 5 sobre 10. Por que eu estou ficando em 5 sobre 10 e não 1 sobre 2, simplificando essa fração? Porque é mais conveniente para mim eu manter o 10, porque aí vai facilitar para mim. Então, se eu posso escrever dessa forma, eu posso dizer que o log de 0,5 é a mesma coisa que o log de 5 sobre 10. E eu posso dizer também, usando a propriedade dos logaritmos, que o log de 5 sobre 10 é igual ao log de 5, é o log de 5 menos o log de 10. Aí, veja só, que ele deu na questão o log de 5, dizendo que é 0,70. E o log de 10? Da mesma forma que a gente viu na questão anterior, nós vamos fazer aplicação nessa. Por que nós vamos aplicar nessa aqui? Porque eu tenho um log de 10 e como não aparece base, eu já subentendo que a base aqui vai ser a base 10. Então, se vai ser a base 10, então significa que pela consequência da definição de logaritmo, eu vou ter aqui o log de 10 como sendo 1. Daí eu posso dizer que o log de 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,7 menos 1. Isso implica dizer que eu subtraindo 1 de 0,7, eu vou obter menos 0,30. E aí a gente faz mais uma aplicação das propriedades dos logaritmos. A gente fazer uma recapitulação das propriedades que a gente viu nessa aula, nós vimos 3 propriedades, entre elas, primeira, logaritmo de um produto. Ele diz o seguinte: em uma mesma base, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos desse produto, desses números, na mesma base. Isso quer dizer, se eu tenho o log de m vezes n na base A, eu posso escrever ele como sendo o log de m vezes n na base A igual ao log de m na base A mais o log de n na base A. Para mn maior que zero, mn positivo, e A maior que zero, diferente de 1, que é o que faz com que o logaritmo aconteça. Então, eu posso fazer uso dessa propriedade. E foi essa propriedade que a gente aplicou no nosso primeiro exemplo. A segunda propriedade que nós temos, que nós falamos da segunda propriedade, a segunda propriedade ela nos diz que em uma mesma base, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos desses números em uma mesma base. Então, levando em consideração as nossas anotações que a gente fez anteriormente, ela está dizendo o seguinte, que eu tenho um log de m sobre n na base A, isso é igual ao log de m na base A menos o log de n na base A, segunda propriedade dos logaritmos. A terceira propriedade dos logaritmos, ela nos diz o seguinte, ela diz o logaritmo de uma potência. Como é o logaritmo de uma potência? Então, se eu tenho em qualquer base o meu logaritmando, que pode ser escrito ou já é uma potência, eu posso escrever em um produto desse expoente pelo logaritmo na mesma base. Isso quer dizer, se eu tenho aqui que o log de m elevado a n na base A, eu posso escrever como sendo o produto de n pelo logaritmo de m na base A. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência.
potência de logaritmo. Logaritmo de um produto, logaritmo de um quociente, logaritmo de uma potência. Essas três propriedades, dá para fazer uso dela e para fazer os exercícios que eu vou deixar disponível na sala de aula do Google, no Google Sala de Aula, um documentozinho para vocês começarem a exercitar. Inclusive, após essa aula aqui, você já pode ir lá e buscar esse exercício, essas atividades que vai ser proposta para que vocês façam aí durante a semana. Na nossa próxima aula, estaremos fazendo a correção dessas atividades e dando continuidade ao nosso capítulo que envolve a função logarítmica. Forte abraço a todos e até a próxima!